Mudando de assunto, a Receita Federal anulou a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a igrejas em 2022. A anulação faz com que pagamentos, na verdade, de igrejas a pastores voltem a ser considerados remunerações, quer dizer, aquele salário que os pastores recebem vão ser considerados remunerações e serão taxados. Na prática, a medida obriga as igrejas a pagarem mais impostos. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Pela norma do governo Bolsonaro, só o dinheiro pago por prestação de serviços e aulas era tido como salário. Agora, o imposto de renda e contribuição social vão incidir sobre qualquer pagamento. A isenção dada às vésperas das eleições em agosto de 2022, vale lembrar que essa era uma base de apoio forte do governo Bolsonaro, né? Então ele estava tentando a reeleição, tinha dado essa isenção que agora é cortada no momento em que o governo tenta aumentar a sua arrecadação, Thales. Desculpe, estava desligado o som. Pois na verdade, o que o Bolsonaro fez? Ele deu uma canetada, assinou uma norma sem passar nem pelo Congresso, liberando os pastores de pagar imposto. Com isso nas vésperas da eleição, o que ele estava fazendo? Transformando os pastores em cabos eleitorais no país inteiro. Ele fez uma jogada eleitoral em que transformou pastores evangélicos em cabos eleitorais, botando dinheiro público na mão deles, porque na medida que você isenta eles de pagamento de imposto, você está dando a eles dinheiro público. É isso que foi feito. E o governo agora está desfazendo isso. Vai pagar um certo preço, porque esses pastores vão reclamar, né? Eles vão, nessas horas, na hora que a questão é o dinheiro, ele se junta ao demônio, se for preciso. E é o que vai ocorrer. Vão, vão correr atrás do dinheiro e o governo vai pagar um preço por isso eleitoral. Mas, se isso ajudar, como eu acredito que ajude, a minorar os gastos públicos e resolver a conta do Tesouro, se isso ajudar, ajuda a economia a se refazer e a opinião pública a, a ficar mais satisfeita, inclusive os próprios evangélicos. Também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Muitos desses pastores, eles não são. Os evangélicos não são dominados completamente por seus pastores. Os evangélicos são seres humanos com ideias próprias e diferenciadas, uns mais à esquerda, outros mais à direita, uns mais bondosos, outros menos bondosos. São seres como todos nós somos. Então, o pastor, ele não manda tanto nos outros evangélicos que são da sua igreja, como se eles fossem meras ovelhas. Então, isso tudo vai ter uma decantação ainda. Ô Deise, é claro que isso vai gerar combustível para essa guerra que a gente vivencia, né? E alguns desses líderes religiosos formam aquela chamada bancada evangélica, né? No Congresso Nacional. Tem um discurso de que o governo Lula, o governo PT iria boicotar as igrejas evangélicas e tudo isso, é claro, alimenta esse discurso, né? Quer dizer, na linha da teoria acaba alimentando esse discurso. Não sei se cola, mas a gente sabe que em boa parte da população cola sim. Olá, Diego. Tem um ponto, assim, eu vou voltar um pouquinho para trás, mas a gente sabe que existe essa divisão na política brasileira, né? Não deveria, mas existe essa divisão entre católicos e evangélicos, né? E aí é óbvio, né? O Thales falou, vai ter uma repercussão eleitoral, não tem como não, né? A gente está no ano eleitoral, e tu imagina, né? Vai mexer com os evangélicos que sempre foram muito ligados ao Bolsonaro. A grande maioria, como o Thales falou, né, reitero. Mas a gente tem uma divisão histórica também, né, Diego? O PT, ele surgiu nas comunidades eclesiais de base, né, na própria USP lá, mas ele sempre foi muito mais ligado aos católicos, né? E o bolsonarismo, ele surgiu
em boa parte, entre os evangélicos, né? Então, essa cisão, ela existe sim, e ela, toda vez que houve uma disputa eleitoral entre o bolsonarismo e o lulismo, o bolsonarismo e a esquerda, a questão religiosa, ela veio com muita força, né? E a gente tem visto em todas as eleições, não tem como fugir, principalmente eleições municipais. Eu lembro quando eu fazia o mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela foi justamente sobre as disputas municipais de, sei lá, nem vou falar o ano, porque já faz tanto tempo, mas eu lembro que na época eu até escrevi alguns artigos falando, olha que loucura, da Guerra Santa que existia nas eleições municipais naquele ano aqui no Brasil, né? Então tinha pastor evangélico que falava, e padres católicos, mas assim, tem frases que estão nos jornais e estão nos arquivos científicos falando de líderes religiosos falando, eu vou arrebentar o candidato tal, sabe? Estava em capa de jornal isso, então para ver como chega a questão religiosa, ela chega com muita força, ela vai chegar agora nas eleições, né? Então é um cálculo que vai ter que ser feito, né? Mas aí o Tales resumiu tudo, né? Abre aspas, é a economia, estúpido, né? Se a economia andar, vai ser bom para todo mundo vai ficar feliz, e aí pode ser que isso até o período eleitoral esteja um pouco mais calmo, né? Agora, com certeza, vai dar pano para manga, vai ter reações, mas se a economia andar, está tudo resolvido.